ela está mais relacionada ao fato de que nós precisamos entender quais são os players que nós temos hoje no Brasil. A gente sabe que existe o Lula com o José Dirceu. Ele celebrou a prisão do presidente. Certamente lá no STF, Flávio Dino deve ter celebrado. Não vi manifestação do Gilmar Mendes, algo que é raro. O silêncio dele para mim diz muito. Quais são os players que estão nesse exato momento, com a temperatura que você está sentindo no Congresso? Quais são os players que visivelmente estão celebrando a prisão do Bolsonaro, os que estão preocupados com a prisão do Bolsonaro e aqueles que não querem de jeito nenhum a prisão ilegal do presidente Bolsonaro? Eu queria entender um pouco mais esses três blocos. Os que estão celebrando, está visível. Os que não estão em silêncio e estão um pouco preocupados, a gente está conseguindo ver também. E os que realmente não querem de jeito nenhum a prisão do Bolsonaro. Eu queria entender um pouco mais isso. Há algum nome hoje, por exemplo, um Alcolumbre, que eu não vi manifestação dele. Há alguns nomes que a gente pode apontar e dizer assim, ó, Alan, essas pessoas aqui não estão nada confortáveis com a situação do Brasil, estão preocupados com o que pode decorrer disso. Alan, eu não vou falar nomes porque não seria honesto da minha parte. Mas eu posso te garantir que eu só vi comemorar esses que você falou. Todos os outros com quem eu falei não estão satisfeitos com essa situação. Estão bastante incomodados. Inclusive gente que a direita critica muito, tá? Estão sensibilizados. Ontem falei com alguns que são meus amigos de governo, trabalharam comigo, foram ministros comigo. Estão bastante incomodados com essa situação. E uma outra coisa que precisa ser dita, Alan, é que mesmo sendo uma instituição, existem opiniões divergentes dentro da instituição. Então, dentro do próprio STF, a situação também não deve estar boa. Porque as coisas não estão sendo feitas por um grupo, estão sendo feitas por uma pessoa. Em algum momento, isso o próprio grupo se incomoda. Então, esse é um momento chave para nós, porque a situação é tão absurda, que é óbvio que todo mundo não quer se respingar com isso, né? Então, o que eu percebi muito claramente é que está todo mundo esperando esse movimento do Hugo, está todo mundo esperando que o Hugo paute isso, para que a gente possa se manifestar de fato, para que essas pessoas possam exercer o seu poder em seus partidos e fazer com que isso seja possível. Então, os lados agora ficam muito claros. Quem tá se divertindo, tá mostrando, tá torcendo. Você citou a questão da ausência da comemoração de um dos ministros. Isso para mim é um recado muito claro, né? Porque são pessoas que têm uma carreira a zelar, são pessoas que estão ali há anos. Então, isso também mancha a carreira dessas pessoas. Porque o negócio é tão absurdo que até o mais radical se incomoda, porque sabe que as coisas não terminam amanhã. Isso não vai terminar amanhã. Então, o que será o pós, né? O que acontecerá com cada indivíduo desse pós uma situação dessa, pós o desenrolar dessa situação? Então, eu acho que o que eu percebo muito claramente de todas as pessoas que eu conversei com bastante gente ontem e hoje também, é que as pessoas estão incomodadas com a prisão do presidente. De verdade, independente de serem desafetos ou inimigos políticos, ou tirando aquela turminha que a gente sabe, Lindbergh e companhia, a grande maioria está muito insatisfeita com o que está acontecendo e principalmente com a forma que está sendo feito tudo isso. Mário, várias pessoas que nos procuram, que conversam com a gente, inclusive brasileiros aqui nos Estados Unidos, né, as pessoas ficam às vezes um pouco incomodadas de como que certos políticos ficam falando muito de eleição, né, num momento tão grave como esse que a gente está vivendo. Parece que as pessoas só pensam em eleição. E isso, inclusive, limita, né, certas ações, porque sempre se quer pensar numa chave eleitoral. Não seria também o caso de fazer uma pressão pelo um impeachment do Lula? Ele tem já diversas denúncias aí de crimes de responsabilidade, denúncias de corrupção, né? Isso também não ajudaria a pressionar, inclusive, para a gente conseguir essa anistia? Ou seja, eu fico às vezes pensando nisso, né? E a gente é questionado disso. Poxa, por que os políticos não aumentam mais essa pressão contra um governo que está muito claro para muita gente, né, que não está fazendo o que deveria? Diversas denúncias de corrupção, tem a questão aí do INSS, que é uma das mais gritantes, né, mas há diversas outras denúncias acontecendo nesse momento. A própria questão da segurança pública, ou seja, não vale a pena também para o Congresso pressionar pelo um impeachment do Lula? Max, primeiro eu vou te responder sobre a questão eleitoral. Eu sempre ouvi o presidente Bolsonaro falar que a gente não ganha uma eleição na eleição, você ganha pelo mandato que você fez. Isso eu acho que é uma premissa muito importante da gente ter na cabeça. Eu acho que o político hoje, com a situação que tá o Brasil, com o caos que a gente está vivendo, tá olhando para sua eleição no seu estado, assim, tem que ser muito filha da puta, me desculpe. Agora, eu tenho uma dificuldade minha, pessoal, de mudar o meu foco, né? Eu sempre acho que quanto mais eu consigo manter o foco em uma coisa, melhor eu vou conseguir fazer ela, né? Isso eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Se eu tô fazendo um trabalho, eu preciso ter foco 100% nesse trabalho. Eu não acredito que esse Congresso tenha a coragem para impeachment o Lula, tá? Eu não acredito, porque tem muita coisa em jogo para se impeachment o Lula. Mas, de qualquer forma, é um governo que dia a dia se queima sozinho.
todos os dias, né? O INSS é um cuspe na cara da sociedade, né? Os caras roubaram dinheiro de velhinho, né? Isso vai ter um preço. Só que eu acho que a gente está vivendo um incêndio a cada dia, né? E hoje, na minha concepção, que não estou pensando em eleição, outro dia alguém falou assim, você está fazendo isso porque você quer ser senador. Não, eu não quero ser senador. Eu estou muito bem onde eu estou muito grato. Eu sou uma pessoa que jamais pensei um passo à frente. Eu quero viver um dia de cada vez. Estou aprendendo, tenho muito que aprender. Sou um jovem deputado, né, com pouca experiência. Todo mundo sabe que a minha prioridade é o Jair, sempre foi, nunca neguei para ninguém. Então eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com essa divisão. Talvez os deputados mais experientes tenham esse cálculo mais bem preparado que o meu. Hoje eu posso te garantir, Max, que a minha única prioridade é a anistia ampla, geral e restrita. E fazer com que as pessoas entendam que esse é o tema do Brasil hoje. A corrupção, que é algo que a gente já está acostumado vindo desse governo, né? Eu acompanhei todos os governos do PT, sei exatamente como eles funcionam. Inclusive, na Secretaria de Cultura, eu tive acesso aos dados, aos números que comprovam tudo aquilo que a gente especulava, né? Então, eu conheço muito bem como funciona. Agora, para mim, hoje, nada é mais importante do que as pessoas tomarem a decisão de pautarem a anistia. Porque se a anistia for pautada, a gente vai ter um pouco de tranquilidade ainda para brigar por essas outras pautas. É como eu tô vendo, Max, eu posso estar errado, mas é como eu vejo. O foco hoje tem que ser único e exclusivamente de todos. Todos os deputados precisam cobrar o Hugo Mota de forma educada, de forma política, para que ele ponha a mão na consciência e veja que essa é a pauta única para nós. Pauta única hoje. É claro que a gente não vai deixar de brigar pelas outras, né? Não podemos deixar essa vergonha do INSS passar em branco, mas de fato hoje o que mais machuca o povo, eu tô vendo isso, eu reconheço isso nas redes sociais todos os dias, é a anistia ampla, geral e restrita, e que Jair Bolsonaro seja beneficiado e livre porque ele não cometeu crime algum, nem no Brasil estava. Hora nenhuma apoiou. Quem diz que ele apoiou a manifestação em frente a quartel tá mentindo, porque eu estava com ele. Essa turminha, vou dizer de novo, essa turminha que ficou convocando as pessoas para saírem dos quartéis e ir para frente do palácio, fez porque quis, fez porque queria confete, fez porque queria aparecer, tá? Então, e hoje ficam posando de paladinos aí enquanto o coroa tá na cadeia. Então essa porra já enchia a merda do meu saco. O que nós temos que focar hoje é em cima do Hugo, cobrar o Hugo que ele paute a anistia, porque é o papel dele. Se ele não pautar a anistia, ele vai ficar marcado pro resto da vida como um presidente que foi covarde, que não assumiu o que o povo queria e não desejava e não lutou pelo que o povo queria.